Olá, boa noite. Tô aqui de novo e estava já com saudade. Estou feliz, pintei as unhas. Tá brilhosinha. Eu espero que vocês estejam bem, realmente bem. E hoje eu vim falar sobre um assunto que eu achei, assim, muito interessante. Muito interessante, assim, eu fiquei refletindo sobre isso conforme eu estava lendo Jó. E eu sei que normalmente a gente fala sobre Jó, a gente fala sobre o quanto Jó, ele foi perseverante naquilo que é o amor com Deus. E eu fiquei realmente pensando no quanto ele estava sofrendo, no quanto foi difícil e quanto o amor, né, dele para com Deus não dependia das coisas materiais que ele tinha. Materiais incluindo sua esposa, seus filhos, enfim, tudo. Ver uma pessoa sem nada e ainda assim ela tá, algo muito que traz um pensamento e uma ideia de ideações que nós fazemos acerca da nossa dignidade, enfim. Mas eu não queria falar sobre isso não. O que eu mais estava pensando, porque todo o livro de Jó, ele fala muito sobre perseverança, sobre amor e perseverança. E eu comecei a adentrar na ideia dos amigos dele, da esposa dele. Ou seja, das relações que ele tinha. Esse daqui é quase um vídeo, dicas matrimoniais com Clarissa. É quase isso. Mas serve pra tudo. Mas eu comecei a questionar como eles eram. Entende? Eles estavam dispostos em um momento, mas perseverar é difícil. E eu comecei a refletir sobre isso na nossa própria vida. Eu comecei a refletir sobre o que aconteceu na Venezuela recentemente e o quanto aquelas pessoas começaram a receber muita ajuda. Mas o quanto a gente tem a noção de que isso acaba, de que isso para, de que vão sobrar poucas ONGs ou poucas organizações que vão estar de fato dando continuidade à ajuda. E eu fiquei pensando sobre como a nossa sociedade ela é muito aguda, muito pouco crônica. Nós não sabemos lidar com aquilo que é crônico, com aquilo que é persistente, com uma dor que continua. Nós sabemos lidar com crises, entende? Eu tenho uma pessoa que não está bem, eu consigo ver 10 pessoas irem lá ajudar ela. Porque às vezes a gente tem uma mentalidade de não, porque a gente sabe quem realmente tá com a gente quando a gente passa por uma dificuldade. E aí essa pessoa aparece, sabe? As pessoas aparecem, e as pessoas que eu, nossa, nem esperava que tivessem vão estar lá. E aí eu sei que essa pessoa realmente gosta de mim. Não é que essa pessoa desgoste ou goste mais de você, é que isso é muito insignificante. Entende? No contexto geral. Claro que significa muito no sentido de você precisava de alguém. E aí, nessa que você precisa de alguém, essa pessoa se fez disponível para poder te ajudar. E isso é muito bom, né? O ser humano ele lida com crise, mas é aquilo. O ser humano ele lida bem com crise, não com continuidade. Porque imagina, essa pessoa ela vai estar disposta a te ajudar se você der um resultado. Não, eu tô falando todo mundo, mas algumas pessoas vão estar dispostas a ajudar se der um resultado. E isso me inclui. Isso inclui você. Quando você vê alguém passando por uma dificuldade, imagina, não sei, uma mãe que teve um filho e ela tá com dificuldades financeiras. Da primeira vez que você vê, você vai ajudar. Da segunda, você vai ajudar. Na terceira, você já vai ficar, poxa, mas não deu um jeito. Ai, a pessoa tá meio deprimida. Não, vamos lá, vamos estar com ela. Não, vamos ajudar, vamos não sei o que, vamos nananã. Mas aí a pessoa passou, sei lá, já tem 2 meses já que a pessoa tá lá, tá na cama, não continua na mesma, sabe? Não mudou nada. Nossa, mas também, sabe? Faltava vontade, sabe? Faltava uma força, sabe? Não tem ímpeto. Então, você entende que a gente normalmente está disposto a ir. Porque existe uma boa intencionalidade na maioria das vezes de eu quero fazer o bem, eu quero fazer uma coisa legal. Mas eu dependo do resultado. E aí é que começa a questão. Os amigos de Jó, eles ficam 7 dias lá com ele, eles oram com ele, eles ficam lá com ele e tudo mais. Quando passam esses dias, as coisas não começam a melhorar, eles não veem o tipo de resultado, eles começam a questionar, será que você não pecou? Será que é isso? E ele se vê sozinho, ele perde os amigos dele. E quando isso acontece,
ele fica completamente sozinho, porque aquelas pessoas, aquele amontoado de pessoas que lidaram com aquela situação aguda, que estavam dispostas naquele momento, não viram um resultado, então agora eu me afasto, porque eu não vou ter que ficar lidando com a dor do outro. Isso é tão perigoso. A sociedade tornou lidar com a dor do outro uma coisa ruim, e não é pra ser. Não estou dizendo que você deve carregar as dores de alguém, mas quando você ama alguém, você minimamente carrega a dor dessa pessoa. Não é pra carregar sozinho. Não é pra chegar numa pessoa deprimida e carregar isso, e se culpar, e ficar nessa. Mas também não é desprezar. Entende? É compreender o que acontece quando eu tô do lado dessa pessoa. Por que eu estou aqui? Eu estou em busca do meu próprio valor? De reconhecimento? Eu estou em busca de pegar e sentir que eu tive uma autovalorização, no sentido de, olha como eu faço coisas boas. E é uma coisa que eu me pego pensando, porque eu acho que às vezes eu sou um pouco assim, sabe? É uma coisa que eu fiquei muito triste pensando nisso, porque eu pensei, nossa, eu acho que eu sou um pouco assim. Eu acho que às vezes eu vou fazer alguma coisa boa e eu tenho dificuldade, por exemplo, que eu percebi pensando sobre isso, em não contar que eu fiz isso. E aí eu comecei a refletir, e é uma boa reflexão para se fazer, porque não é uma coisa que eu penso assim, muito consciente. Mas eu comecei a perceber esse padrão de comportamento quando eu faço alguma coisa boa para alguém. Eu comecei a pensar, caramba, eu tô sempre tendo a necessidade de contar para alguém que eu fiz algo bom, que eu tive uma boa ação. Por quê? Porque eu quero ser bem vista. Minha franja não está franjando. Enfim, deixa ela se franjar então. Mas eu quero ser bem vista. No fundo, o que eu tô buscando é um certo aplauso, uma certa visibilidade de alguém que faz uma coisa boa, de alguém que é muito altruísta. E eu, ao mesmo tempo, nesse paradoxo, eu tô buscando esse reconhecimento. Então, eu comecei a pensar e refletir sobre isso. E é muito interessante pensar sobre isso, porque você acaba percebendo nuances sobre você mesmo que você não poderia perceber se você não se questionasse acerca disso, sabe? Eu entendo que essa é uma questão muito social, né? É uma estrutura social que nos faz lidar com crises, mas que nós não estamos tão dispostos a dar continuidade. Eu entendo. Mas aqui eu tento trazer a nível individual. Você, como indivíduo, como pode melhorar, se melhorar nessa questão? Entende? E compreender. Entende? Pense em algum momento da sua vida em alguém que você foi ajudar e que você não esteve disponível. E pense em um momento em que você precisou de ajuda e uma ajuda mais constante e que você começou a perder pessoas com o tempo. Você percebe que no momento que você, por exemplo, cai no choro, as pessoas que nem te conhecem vão estar dispostas a estar ali pra você. Mas se você todos os dias começar a chorar, se você todos os dias estiver cansado, se você todos os dias reclamar, quem é que vai estar? Você vai estar do lado de alguém que faz isso? Sabe? E aí eu comecei a refletir sobre os amigos de Jó e também lembrei de uma pessoa, além de Jesus, obviamente, que é muito perseverante com os discípulos. Que os discípulos sempre caem, sempre caem. Isso também é uma coisa pra nossa vida, sabe? No contexto de uma pessoa que sempre cai em um pecado e ela vem falar pra você sobre esse pecado e você fica julgando ela porque ela tá sempre caindo. Mas você não tá olhando o seu próprio pecado? Você não tá olhando que você também está caindo? Você não tá olhando, Clarissa? Que você faz uma coisa boa e você vai falar pra alguém, que você não consegue não falar pra alguém. E isso é uma falta de humildade. E isso não é uma coisa legal de se fazer, não é uma coisa moralmente que é aceitável pra mim, desde os meus princípios. Entende? Então, questionar sobre isso é importante. Mas trazer a nível individual, entende? Não só ficar nessa, porque a sociedade é assim. Ok, a sociedade é assim, mas a sociedade é constituída por pessoas e você é uma delas. Então, quem você está sendo dentro dessa sociedade a nível de auxílio para as pessoas? Quantas vezes você desistiu de alguém só porque essa pessoa não te deu resultado? Quantas vezes você desistiu de estar do lado de alguém porque essa pessoa não sabia levantar? E você queria dar a mão para levantar, mas ela não sabia como nem andar, como é que ela ia fazer? Entende? Então eu comecei a me questionar sobre isso e eu lembrei do Bom Samaritano. Porque o Bom Samaritano, ele ajuda uma pessoa que tecnicamente ali, a nível cultural e social e nananã, não era uma pessoa que ele deveria ajudar, que
que ele normalmente estaria disposto a ajudar. Mas o bom samaritano, ele ajuda, o que já é uma coisa muito legal. E normalmente a palavra, quando a gente escuta falando sobre isso, é justamente sobre essa questão de, olha ali como ele estava disposto a ajudar alguém que não era uma pessoa dentro da cultura dele, dentro daquilo que ele acreditava. Na verdade, eles tinham rivalidade e tudo mais. Então, é claro que é uma discussão interessante isso daí. Nós estamos prontos e aptos a auxiliar pessoas sem fazer acepção de pessoas. Isso é importantíssimo. Mas, veja bem, quando ele fala sobre isso, se eu não me engano, isso está em Lucas 10. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Mas o bom samaritano, ele não só ajuda naquele momento. Ele chega pra ele leva água, ele dá acomodação e ele fala, eu vou voltar. Ele se compromete. Ele se compromete na permanência. E aí, eu queria lembrar de outra coisa. Eu sei que eu tô falando de muita coisa assim, mas espero que esteja fazendo sentido. Depois, eu me lembrei de 1 Coríntios 13. A gente usa muito isso para relacionamentos, de amizade, de família, etc. Mas eu queria trazer para aqui. O amor é paciente. O amor não é imediatismo. O amor não é resultado. O amor é paciente, é bondoso, é compassivo. Não se alegra com a mentira, se alegra com a verdade. Sabe? É isso. O amor é paciente, é bondoso. O amor é humilde. Sabe? E é muita falta de humildade nossa começar a ajudar alguém, estar disposto a ajudar alguém esperando um resultado. Uma pessoa não é um meio para um fim. É muito injusto eu me colocar nesse lugar de alguém que tá ali pra dar um resultado para aquela pessoa. E é muita prepotência minha também fazer isso. Muita prepotência achar que eu sou o que faltava na vida para que ela melhorasse. Porque no fundo é isso aí. Então, você é realmente tudo que faltava na vida daquela pessoa pra ela melhorar? Sabe? Tipo, você é muito, mas você não é tudo isso pra aquela pessoa, sabe? Então, não é sobre isso. E se a gente for para pensar a nível filosófico, a gente tem dois pensamentos, assim, dois pensadores que eu gosto muito sobre isso, que é o Kant e o Aristóteles. Todo mundo sabe, já há muito tempo que eu falo de Aristóteles, porque eu sou muito fã do cara. O cara tem uns problemáticos, sempre deixo claro isso, porque nós temos umas coisas assim complicadas sobre ele, mas de fato ele tem uns pensamentos interessantes, tá bom? Então assim, vamos pelo pensamento, tá bom? E vou começar por Kant. O Kant, ele fala que o verdadeiro valor, né, dentro do auxílio para alguém, uma ajuda para alguém, uma benfeitoria para alguém, ela é muito atrelada não ao sentimento, mas ao dever. Então, a ideia é mais ou menos de que se eu vou ajudar alguém com aquele sentimento de, nossa, e isso, perceba, é uma coisa que você tem que pensar, porque às vezes, muitas vezes esse pensamento, ele é um pensamento que você, no fundo, sabe que não deveria ter. Então você meio que enterra ele um pouco e sobrepõe com, eu tô ajudando, eu quero ajudar essa pessoa, sabe? Mas no fundo, nossa, eu quero me sentir bem ajudando essa pessoa. Então, meu sentimento, ele tá aliado à minha vontade de me sentir bem. E até o sentimento da pessoa se sentir bem. É claro que você vai ajudar alguém esperando ou querendo que ela se sinta bem, mas compreendendo que você não controla o resultado, principalmente advindo da vida de outra pessoa. E aí é que a gente encontra o valor de Kant, porque ele fala do dever. Eu não vou ajudar essa pessoa porque eu só tenho ímpeto e vontade e desejo de ajudar essa pessoa. Porque não está só atrelado ao meu sentimento, às circunstâncias, mas está atrelado ao meu dever como ser humano de observar um outro ser humano como digno, como alguém que ainda tem dignidade, mesmo no seu sofrimento prolongado, mesmo no seu erro prolongado, mesmo quando ela cai várias vezes. E é claro que nada disso que eu tô falando é uma coisa que você vai sobrepor os seus próprios limites, porque não dá. Uma coisa e aí vamos já entrar em Aristóteles, porque ele fala das virtudes, e ele fala que
o amor, assim, essa coisa de ajudar, o altruísmo, enfim, é uma virtude. E uma virtude, ela é construída, ela é um hábito, entendeu? Então, como se o altruísmo ele fosse um hábito, é um hábito de persistência, eu cada vez mais, porque a ideia é que o ser humano ele não nasce virtuoso, ele torna-se virtuoso a partir do momento que ele decide que ele vai tornar um hábito essas atitudes, ou seja, ele está transformando virtude em prática, o que eu acho que é uma ideia interessante, porque a gente começa a retirar toda a ideia teórica da coisa de o que é virtude, o que é ser virtuoso, o que é ser uma pessoa humilde, o que é ser uma pessoa modesta, o que é ser isso, e eu passo desse o que é ser e eu começo a praticá-lo. Então, torna-se uma prática, uma perseverança na minha busca por ser uma pessoa virtuosa. E essa é a forma como eu gosto muito de lidar na minha vida, de ver na minha vida. Não que eu não acho que a ideia de Kant tá ali é interessante, eu acho que é interessante. Eu acho que existe sim um dever do ser humano a nível da sociedade de ajudar o outro. Ok? Nós somos dependentes um do outro, portanto eu acredito realmente que seja um dever do ser humano. Mas eu também acho que a virtude é algo que deve ser construído, porque ímpeto de ajudar todo mundo tem, mas de perseverar não. Somos muito agudos e pouco crônicos. E acaba que só a ideia de dever também acaba desumanizando. Eu sinto um pouco isso. Desumaniza um pouco o ser humano. Eu sei que a ideia do dever é pela dignidade do outro, mas eu acho que o sentimento também ele é necessário, é importante também. Não por uma valorização própria, não que ela não vai existir, não que ela não deva existir ali, mas não deve ser sua maior motivação, entendeu? E o Aristóteles, ele traz muito isso, essa perseverança pela busca, essa perseverança pela busca em ser uma pessoa virtuosa. E ele fala sobre essa questão dessa busca, sobre essa virtude, e as virtudes são ligadas ao equilíbrio, a muito uma coisa de ser uma pessoa branda, de ser uma pessoa equilibrada. E o equilíbrio, ele vem justamente de não se expor ao seu máximo de limite. Porque uma coisa é você desistir de ajudar alguém porque você chegou no nível de exaustão, ou antes de chegar no nível de exaustão, você consegue se perceber como eu não só não ganho nada com isso, não só perco um pouco com isso, porque tá tudo bem perder um pouco com as coisas, ok? Mas eu perco muito. Isso ultrapassa o meu limite de verdade. Isso realmente te retira a minha capacidade, entendeu? Daqui. Isso é diferente de eu não vou porque eu não alcancei nenhum tipo de resultado, porque essa pessoa não me dá nenhum tipo de lucro. E lucro aqui é no sentido de eu não vejo essa pessoa melhorando. Eu não vejo que as minhas ações têm algum tipo de melhoria na vida dessa pessoa. E, portanto, eu não sou útil, entendeu? E aí, quando eu começo a atrelar a minha utilidade ao resultado do outro, isso é muito complicado. É muito complicado, entendeu? Então, isso demonstra também em você uma busca por utilidade. E aí é interessante, se você começar a se questionar, você vai percebendo essas nuances. E aí você pode começar a se questionar, por que eu quero tanto me sentir útil? Por que eu preciso muito me sentir útil? Há alguma coisa na minha vida, ou algum momento na minha vida que eu não senti que eu fui útil, em que eu fui largado, em que eu não tinha utilidade, as pessoas me deixaram? Entendeu? Perceber se isso é um padrão na sua vida, um padrão que você aprendeu, se você tá buscando a utilidade que alguém não te deu em outra pessoa, e refletir sobre isso também, porque essa é uma parte importante da busca do autoconhecimento, porque lembrando que esses vídeos aqui, eles são a minha própria busca por autoconhecimento, a minha própria busca por me tornar uma pessoa mais virtuosa, me tornar uma mulher e pessoa mais virtuosa, uma pessoa mais equilibrada, que tem bons princípios e bons valores dentro daquilo que eu acredito. É muito pra isso. Então esse tipo de nuance é muito importante porque exige uma autocrítica que vem de tudo que eu falei antes, entendeu? Você precisa estar muito sólido nisso pra conseguir pegar essas nuancezinhas. E é o tipo de situação que te faz perceber nuances que você não conseguiria perceber em outros, sabe? Então, como sempre, gosto de trazer questionamentos, porque essa é uma coisa muito, muito pessoal, entendeu? Eu trouxe aqui a minha própria nuance, e não é algo que eu me orgulho não, tá? É algo que eu realmente olhei e falei assim, nossa,
Aí eu vou falar isso na internet, as pessoas vão saber que eu me sinto assim. Mas eu acho que é justo. Eu acho que é justo, vocês se abrem muito aqui. E também porque eu quero trazer aqui a verdade. A verdade é que eu não sou perfeita. Então, às vezes, eu ajudo com o sentimento de que nossa, eu sou muito altruísta. Ai, que legal. Isso não é uma coisa muito legal. Mas o questionamento que eu queria trazer, primeiro, se você entrou nessa questão de valor, por quê? Você tá buscando esse valor em outra pessoa, na vida de outra pessoa. O que te faz pensar que você é o que faltava, você era o valor que faltava na vida de alguém pra mudar a forma como ela tá vivendo a própria vida? Pronto, esse é um questionamento pra se fazer. E a outra é, quem você é, não precisa melhorar, é assim, que talvez o seu questionamento não deva ser que resultados eu estou tendo com isso, mas quem eu estou me tornando dentro das atitudes que eu estou tomando dentro dessas situações. Sei que é meio confuso, mas a ideia de quem eu estou me tornando enquanto eu ando do lado de alguém que está sofrendo. Quem eu estou me tornando enquanto eu vejo alguém do meu lado enquanto eu estou sofrendo, enquanto eu ainda não consigo levantar. Porque, sabe, o verdadeiro milagre talvez não esteja na mudança imediata da pessoa que sofre, mas na transformação silenciosa de quem está aprendendo a amar sem exigir resultado, sabe? Então, acho que seus questionamentos devem ser voltados para isso, sabe? Quanto de resultado eu estou exigindo no amor? O quanto de amor eu realmente estou dando? Ou será que é o meu ego que tá querendo muito ser amaciado e sentir, nossa, olha a diferença que eu fiz na vida de alguém, sabe? E perceber também quem são essas pessoas na sua vida. Quem são as pessoas que permaneceram? Quem são as pessoas que permaneceram quando doeu? Sabe? As pessoas que... Também talvez seja mais importante não pensar só quem te ajudou, porque, ok, você tem ali o mérito dessa pessoa, ok? Não é retirado isso. Essa pessoa fez isso e fez, amém? Gratidão. Mas quem permaneceu? Sabe? Essa pessoa permaneceu por quê? E até talvez se for uma pessoa que você tenha contato ainda ou assim, perguntar por que você permaneceu mesmo quando eu não conseguia te dar um resultado? Mesmo quando eu não melhorei, por que você passou meses me perguntando como eu tava? Por que você passou meses do meu lado? Sabe? Como foi essa experiência pra você? Talvez seja um diálogo interessante, não só pra ter sua autocrítica, sua autoavaliação, que é necessária, mas também perceber se as pessoas foram na sua vida e questionar como foi isso pra elas. Até porque assim você vai ter uma observação de um outro jeito, que eu tô trazendo a minha, né? E talvez outra pessoa traga de uma outra forma. Uma pessoa que vê isso muito na prática, sabe? E trazendo uma situação prática, eu lembro de um dia, eu nunca vou esquecer esse dia. Foi um dia que eu tive um problema de família, assim. E a minha sobrinha, ela não iria ficar com a gente, assim. E eu queria muito que ela ficasse. E eu não sabia quando que eu ia conseguir vê-la de novo por conta desse problema de família. E eu olhei pra ela e eu falei assim, eu nunca vou desistir de você. E eu nunca desisti dela, realmente. Sabe, de novo, eu trazendo aqui uma coisa que eu fiz, ai. Mas dessa vez realmente é porque eu acho que é um bom exemplo, sabe? Uma coisa que eu quero inspirar vocês, ok? Ah, eu espero. Mas realmente eu trouxe isso daqui por isso. Realmente nós não desistimos. Até porque eu era uma criança, eu não tinha grandes poderes. Mas naquilo que eu conseguia, eu realmente não desisti, sabe? Eu fiquei lá do lado dela. E isso me trouxe uma transformação interna muito grande, sabe? Uma transformação que eu não me apercebi dela, entendeu? Foi uma transformação muito silenciosa. E que hoje eu consigo ver. Consigo ver que eu sou uma pessoa perseverante em coisas até que não envolvem outras pessoas, mas perseverante na minha própria vida. Porque eu aprendi a não desistir. Aprendi a lidar com a frustração, aprendi todas essas coisas. E é isso que você aprende quando você permanece. E levar isso pra sua vida também. Porque às vezes você é uma pessoa que não chega ao fim das coisas, que você começa muita coisa, mas não chega ao fim. E isso é ser uma pessoa muito aguda e pouco crônica. Entende? Lidar com os problemas é lidar com a frustração. Lidar e lidar e lidar por um longo prazo, sabe?
longo prazo existe. O futuro não existe, o passado já foi, o presente existe. Mas no presente, você precisa ser mais constante. Tô falando com você mesmo, pessoa que tá me assistindo. Seja constante. Constância é muito importante, ok? E agradeça. O desafio que eu vou te trazer até o próximo vídeo, né, da semana, assim, é você fazer um ato legal, ok? Ai, Clarissa, mas eu vou estar fazendo isso porque você tá falando, faz do seu coração, entendeu? É o desafio da semana, tenta, sabe? Se você, caso você se sensibilize sobre algo, você sinta sobre algo, você veja algo, mas que você não se sensibilize tanto, mas entenda o dever, cante aqui, faça isso e não conte a ninguém. Guarda pra você. Comece a transformar isso num hábito, porque é realmente um hábito e é uma coisa que eu vou me esforçar também pra começar a fazer, sabe? Não falar sobre as coisas que eu acho que eu fiz que são muito legais. Ô, Clarissa, tão egóica, minha filha. Fico aqui falando pra vocês sobre ego e tudo, e eu mesma erro nisso, sabe? Então eu também quero trazer esse meu lado errante aqui, porque desde o princípio a ideia é ter uma conversa. É uma conversa de duas pessoas, eu e você, que estão buscando. E eu tô buscando, sabe? Então é isso. Que Deus te abençoe, que essa tenha sido uma coisa que talvez você precisasse ouvir. E que você tenha uma boa semana, tá bem? E se você quiser pontuar mais alguma coisa sobre isso, eu ia ficar muito, 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 muito feliz. E por mais que aqui seja uma coisa que eu faça assim, porque eu acho que vai fazer bem pra vocês e faz bem pra mim e tudo, a ideia de recompensa, que é o que faz a gente ser muito imediatista, às vezes muito crônico, eu vivo muito. Eu vivo um sistema de recompensa aqui, porque eu tô feliz agora de estar fazendo isso aqui com vocês. E toda vez que eu vejo uma notificação, eu fico também muito, 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 muito feliz, sabe? Então, eu gosto muito da forma como tem acontecido aqui. Eu queria agradecer você que tá assistindo. Obrigada por estar aqui, tá bom? Deus te abençoe. Acabei.